Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Nessa semana, gente, eu me assustei porque me disseram que semana que vem já é prova. Aí, assim, prova, vocês vão estudar até onde o conteúdo for dado, né? Como a gente está fazendo essa mescla de revisão e conteúdo novo ao mesmo tempo, então na prova vocês vão encontrar questões tanto do que a gente está vendo na revisão, tanto do que a gente está vendo aqui no conteúdo normal, beleza? Lembrando que na aula de hoje a gente foi até os sofistas. Então, dos sofistas para trás, do que a gente já viu, pode cair qualquer coisa, tá? A gente vai seguir essa dinâmica até o fim do ano. E na aula de hoje, né, no conteúdo normal de hoje, na semana passada a gente viu aí uma introdução à política, e hoje a gente vai dar continuidade, e aí vocês deverão estudar até onde a gente for, né? Até onde a gente parar. Eu acredito que a gente vá hoje até, não sei, Thomas Hobbes, Santiago, talvez. Oi. vai ter alguma sobre bioética, vai? Não, bioética ficou lá naquele simulado, né? O último assunto de vocês da bioética foi feito naquele simulado. Só que o simulado eu já fechei, né? Então, e eu vou atribuir ponto para quem fez. Então, quem fez, fez, já está feito. Quem não fez, vai fazer só a prova normalmente. Beleza? Tá certo. Aí eu vou apresentar aqui agora a tela para a gente dar uma olhada no slide. Né? Então, semana passada, gente, para relembrar aí um pouco a mente de vocês, nós tivemos a presença do Domênico, nosso ex-aluno, nosso ex-colega, aliás, nosso colega ex-aluno, que fez a abertura para introduzir um pouco desse assunto tão interessante, tão importante que é a política. Não sei se vocês estão acompanhando aí nesses dias, mas nessas últimas 2 semanas a política do Brasil tem pegado fogo, né? Por conta de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Que é quando o Poder Legislativo ele cria uma comissão especial para investigar algum assunto ligado ao Poder Executivo. E essa CPI ela está investigando a atuação do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia, né? E aí, numa entrevista ontem, com o ex-presidente de uma fabricante de vacinas, a gente descobriu que em 2020 foram oferecidas 18 milhões de vacinas de uma determinada marca, e essas vacinas foram negadas, né, ainda em 2020. Enfim, né, só para a gente ter uma noção, isso mesmo, Marcos, para a gente ter uma noção de como as decisões políticas elas influenciam a vida de todo mundo, né? Quantas pessoas poderiam ter sobrevivido, né, não ter morrido, quantas pessoas poderiam não ter morrido se elas tivessem tomado essa vacina um pouco mais cedo. Eu acho que muita morte poderia ter sido evitada aí. 9 milhões, para ser mais exato, né? Porque 18 milhões de doses imunizariam aí 9 milhões de pessoas, sendo que cada pessoa tomaria 2 doses, né? Enfim, gente. Então, só para relembrar um pouco da aula passada, nós falamos que o Estado, né, o Estado com E maiúsculo, ele representa o conjunto das instituições que organiza e administra a vida da população de maneira geral. O Estado ele é formado pelos governos, mas é formado também pelas instituições públicas. Quando nós falamos instituições públicas, nós estamos falando das escolas, dos bancos, das forças armadas, da polícia,
dos órgãos reguladores, né? Cefaz, Correios, tudo aquilo que é público pertence ao Estado, certo? Pertence ao Estado. E serve, ou deveria servir, para organizar a nossa vida, tornar a nossa vida um pouco mais prática, já que nós pagamos impostos, a gente precisa ver o dinheiro dos nossos impostos sendo investido, reinvestido, voltando para nós em forma de benefício, de algum tipo de benefício, né? Tudo que é público, pessoal, na verdade, não é de graça. Tudo que é público é pago com o dinheiro dos impostos. No caso do Brasil, o Brasil ele tem uma grande carga tributária, né? Se paga muitos impostos aqui no Brasil. Pode falar, Nicolas. Levantou a mão. Nicolas? Será Santo. que ele... A tá Ah, pedindo pra aceitar ela? quem, meu irmão? Pronto, tá aceitado aqui. Deu certo? Aceitei 3 aqui de uma vez. Deu. Deu, deu certo? Beleza. Então, eu estava dizendo que o Brasil é um dos países que tem uma maior tributação do mundo. Eu posso falar isso porque eu tenho uma mãe que mora nos Estados Unidos, né? Minha mãe mora lá já faz um tempo, já faz uns 8 anos quase. E para vocês terem uma ideia, posso até mostrar aqui para vocês rapidinho. Minha mãe, toda vez que ela vem, ela traz algumas blusas, né? Algumas roupas, algumas coisas. E ela trouxe aqui umas blusas para mim que a galera pensa que eu sou rico, mas na verdade é ela que traz, né? Outro dia eu tava usando essa blusa aqui, ó, que tem essa marca. Não sei se vocês conhecem. Eu não sei o nome dessa marca, não. Ela me deu, pra mim era um desenho qualquer, né? Aí, gente, eu outro dia tava andando com essa blusa, um amigo meu viu, né? Aí ele falou assim: Eita peste, patrão, hein? Andando com uma blusa aí não sei de que, da marca não sei qual. Aí eu, vale, mas essa blusa aí foi minha mãe que me deu. Ela, macho, porra, uma blusa dessa aqui é 150 conto, 200 conto. Aí eu, tu é doido, é? Aí eu fui perguntar à minha mãe: Mãe, essa blusa aqui que você comprou, quanto foi que custou aí? Ela, menina, essa blusa aqui é US$ 3, US$ 5, no máximo 7. Aí eu, meu Deus do céu, cara, é uma diferença muito doida, né? Porque o dólar tá, se a gente arredondar aí, tá 5,50 mais ou menos, né? Então, uma blusa que custa lá R$ 15, né? US$ 3, ou R$ 25, no caso de US$ 5, é uma blusa que custa aqui 120, 150, 200. Tem muita gente que viaja lá para os Estados Unidos e traz roupa e vende muito mais caro aqui e ainda compensa, mesmo pagando a passagem. Porque para entrar no Brasil, as coisas, né, os produtos pagam muitos impostos mesmo. E eu acho que o problema não é nem a gente pagar imposto, não. O problema é a gente não ver serviços de qualidade diante do tanto de imposto que a gente paga, né? Uma pessoa que paga IPVA todo ano, ela não tem uma estrada de qualidade. Se você for de Camocim para Granja hoje, agora, nesse momento, você vai encontrar aí mais buraco do que se você estivesse andando na Lua, certo? Então, é muito complicado essa má administração do dinheiro público. O Brasil, ele não é um país pobre. Quem falar que o Brasil é um país pobre está mentindo. O que nós temos aqui é uma má administração do dinheiro público por conta de um Estado ineficiente, ok? Nós vimos, pessoal, que esse modelo administrativo que o nosso Estado, que o Estado brasileiro se organiza hoje, ele tem aí a sua origem derivada de um filósofo iluminista francês chamado Barão de Montesquieu.
Inclusive, na prova de vocês, vocês vão encontrar muito o Montesquieu, certo? Estudem ele bastante. O Montesquieu, ele foi o criador da teoria da tripartição dos poderes, onde ele vai afirmar que, para um Estado funcionar bem, ele não pode ser autoritário, né? Os poderes não podem estar todos eles centralizados nas mãos de uma única figura, mas devem existir três poderes, certo? Autônomos, independentes, mas que de certa forma se complementam, atuam para manter a organização, né, manter a ordem do Estado. Esses poderes são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Uma outra dica: estudem as funções desses três poderes, tá bom? Poder executivo, gente, tem a função de administrar o dinheiro dos impostos, certo? E de aprovar ou desaprovar a lei. Mas a principal atribuição do poder executivo é administrar o dinheiro dos impostos, é saber o que vai fazer com o dinheiro arrecadado para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança pública, ok? Como representantes do poder executivo, nós temos os prefeitos, governadores e o presidente. Lembrando que esses três, prefeito, governador e presidente, né, todos eles possuem um vice. Então, o vice, ele também faz parte do poder executivo, certo? Vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente, e também os secretários e ministros. Né? No caso da prefeitura e do governo do estado, são secretarias. E no caso do presidente, ele possui aí os seus ministros, ok? Alguma dúvida, gente? Perguntas, piadas? Não? De boas? Não. No caso, pessoal, do Poder Legislativo, nós temos aí a Marcos Cauã, pode falar. Professor, na aula passada você tinha pedido para a gente pesquisar quantos deputados tinham no Brasil e o salário deles, se eu não me engano. Isso mesmo. Você pesquisou? Sim, tem 513 deputados atualmente no Brasil e os salários deles, tipo, só o salário sem as vantagens é 39,1 e junto tudo com os privilégios que ele tem, chega a mais de 100 mil reais. Pode chegar a 122 mil até 130 mil reais. Aí vocês veem, né, gente? 513, não é? Calma. Sim, 513 deputados, cada um podendo gastar aproximadamente 100 mil reais. É um gasto muito grande, pessoal. Se eu não me engano, vai dar aí cerca de 5, um pouco mais de 5 bilhões por mês. É isso, mais ou menos? Alguém multiplica aí? Multiplica 513 vezes 100 mil. Vai dar quanto? Acho que 5 bilhões, né? Pessoal aí que é bom em matemática. não sei se está certo, mas na minha calculadora deu 53 milhões e 300 mil reais. Não, 53, Multiplicando 503, calma. 53 bilhões, né, não? Isso. Ó, vou Milhões ver não. que pega. Ó, 513 vezes 100 mil. Milhões, eu acho. É não. É milhões. 50 Milhões, né? milhões e 300 mil reais. Aí, Pronto. Santiago. Aí multiplica por 12, que é o ano, né? Vezes 12. Quatro milhões 275 mil. Ó, Ou 4 o seja, quê? 4 milhões 275 mil. Não, tu pega, calcula lá o valor total. Tipo, pegando 51.300 dividido Ah, por 12, dá 4 milhões 275 mil reais.
Não, faz assim, ó. Tu pega 513, multiplica por 100 mil, que vai dar 53 milhões, não é isso? 51 milhões e 300. Aí 51 Sim. milhões e 300 vezes 12. Vai dar aí aproximadamente 600 milhões de reais. Então, é um cálculo muito doido, né? Isso, Porque só, dá 615 milhões. porque só para a gente manter os políticos, para a gente manter. E isso, né? Sem falar que isso aí é só a galera da Câmara Federal. Porque se a gente pegar, você tem aí os senadores, você tem o próprio presidente da República, teve o salário reajustado agora, mais de 40 mil reais. Você tem todos os governadores, você tem todos os prefeitos e você tem todos os vereadores. Porque um vereador, gente, ele não ganha menos de 10 mil, não. Juntando aí todos os benefícios, né? Então, o Por que a mês gente pode, parece que é 15, fora os benefícios. o que a gente pode concluir, cara, é que é muito dinheiro mesmo. Acabou de sair o edital do concurso de granja e o salário mais alto é o salário do médico, né? O médico é 12 mil reais, se eu não me engano. 12 mil. Mas aí você vê o quanto que o médico estuda para ganhar 12 mil e o quanto que o político estuda para ganhar 12 mil, entendeu? E aí, o salário do professor, adivinha aí quanto é no edital? R$ 1.800, né? Para trabalhar meio expediente. 1.800, mas se ele trabalhasse os dois, daria 3.600, né? Então daí você tira, enquanto um político, ele ganha seus 10, 15, 40, 100 mil reais, o professor, ele ganha 3.600, tá certo? Mas isso é Brasil, né? Então o poder legislativo, que tem a função principal de fiscalizar o poder executivo e propor leis, é composto por vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Professor, com E licença, a Jamile está pedindo para você aceitar ela. essa Jamile, peça para ela tentar de novo. Aqui, ó, tô mostrando na tela. Cadê tu, Jamile? Pois sim, enquanto a Jamile entra, né? E, pessoal, o poder judiciário é formado pelos tribunais, certo? Tribunais superiores, pelos juízes, de maneira geral, e também o Supremo Tribunal Federal. Agora, como a gente comentou na aula passada, né, o Supremo Tribunal Federal, ele é a única instância do Poder Judiciário, é a última, é a maior, mas é a única em que o indivíduo não precisa passar por concurso público. Digamos, você se formou em Direito, você tem uma carteira da OAB, você pode ser indicado a ministro do STF, mesmo nunca tendo sido juiz, mesmo. É lógico que é provável que isso não aconteça, né? Mas qualquer pessoa formada em direito com carteirinha da OAB válida pode ser um ministro do STF. Qual é o critério? Ser indicado pelo presidente da República. Acho que a maior peixada que existe no Brasil é ser ministro do STF. Cadê, Cauã? Ela não apareceu aqui, não. Ela estava até falando no grupo, mandei mensagem para ela, só que ela não visualizou não. Pronto, se ela falar de novo aí, você me avisa. Então vamos lá. Agora, pessoal, essa organização que Montesquieu ele propôs foi Santiago, justamente para. Oi. o poder do judiciário é fazer leis, é? Como é que é? Não, o judiciário, vou lembrar, senão eu tinha falado, né? O judiciário ele vai aplicar a lei.
legislativo cria, o executivo aprova e o judiciário aplica, né? O que seria aplicar a lei? Fazer com que a lei seja cumprida, certo? Aplicando as devidas punições para aqueles que não cumprem. Essas punições, elas valem para o legislativo e o executivo e também para o próprio judiciário, certo? Para o próprio judiciário. Então, é esse modelo organizacional que nós estamos vendo, né? Esse modelo de Estado moderno, ele nem sempre existiu, né, gente? Porque, como o próprio nome já diz, Estado moderno. Tudo que possui esse predicativo, moderno, indica uma inovação. Então, se nós temos a criação de um Estado moderno, significa que nós tivemos anteriormente somente um Estado que funcionava de uma maneira diferente. Percebam, vocês que são amantes aí da história, percebo que ao longo da história a gente teve muitas formas políticas organizacionais. A gente já teve a monarquia, a gente já teve o Estado mais teocrático, onde a figura religiosa ela governava a população. A gente já teve a forma de império, a gente já teve o Estado totalitário, né, as ditaduras. A gente já teve a organização democrática lá dos gregos, né, os egípcios se organizavam de uma forma diferente, né? A gente pode observar inúmeras formas de organização. Porém, pessoal, a gente percebe que, independente da cultura, independente da época, parece que os seres humanos eles possuem essa necessidade de se organizar. Não sei se vocês já perceberam, já pararam para pensar nisso, né? Mas parece que o ser humano ele não consegue agir sem ter uma autoridade que, de certa forma, organize certas coisas, determine certas coisas para ele. Não sei se vocês concordam comigo, né, com o que eu estou falando agora. Mas a gente poderia ver isso muito bem na própria escola, na sala de aula, né? Quando você tem ali na sala de aula, resguardando aí as devidas exceções, né? Mas quando você tem ali na sala de aula a figura do professor dentro da sala, com as exceções, é claro, né? Você tem um comportamento mais dócil dos alunos. Parece que quando o professor está lá, a galera freia um pouco mais a liberdade. Quando o professor não está na sala, principalmente no primeiro ano, e vocês são mais doidão, meu amigo, não tem quem aguente. É uma bagunça do cão. É gente se comendo de um lado, aí tem outro que joga bolinha de papel na cabeça do outro, aí tem gente que taca logo um paredão na televisão e começa a dançar, sobe em cima da cadeira, sobe em cima do birô. Então, o ser humano é como se ele tivesse essa necessidade de ter um líder, de ter um grupo que mande, um grupo que diga o que é que tem que fazer, um grupo que, de certa forma, diga quais são os limites, o que é que pode, o que é que não pode. Não sei se vocês concordam comigo, gostaria que vocês comentassem isso. Vocês acham que seria possível a gente ser livre de uma maneira geral, sem a figura do Estado para organizar a nossa vida? Ou será que o ser humano não sabe assim usar a liberdade que tem? Será que o Estado ele realmente é algo necessário para a nossa vida? Seria possível pensar uma sociedade sem a figura do Estado? Sem a figura da polícia? Sem a figura do governo? Será que seria possível a gente pensar numa sociedade assim? O que é que vocês acham? É meio complicado responder, muito complexo, porque, assim, acho que é necessário o Estado para ter uma organização civilizada dentro da sociedade. Porque imagina, uma civilização sem o Estado, assim, como é que a gente ia se organizar? Acho que ficaria muito, muito complicado.
Pois é. Pode Uma de depender, cada. assim, tipo, também do regime do governo, que eu não sei nem se tem a ver com o que eu vou falar aqui, mas parece... só dando assim um exemplo, lá em Canudos, no Arraial de Canudos, quando tinha, né? O negócio lá, o povo disse que fluía muito bem, todo mundo era muito igual, era aquele nomezinho lá, equidade, alguma coisa assim, que todo mundo era tratado igual, e o governo soube, aí quis acabar, pronto. Muito bem. Por exemplo, em Esparta, né? Em Esparta, no que se refere à educação, você não tinha a figura do Estado como sendo responsável pela educação. Em Esparta, todas as pessoas elas eram responsáveis pela educação das crianças, não só a família, né? A família, na verdade, na medida em que a criança nascia, todos automaticamente se tornavam responsáveis pela criança, pela educação, né? Então você não tinha ali a figura do Estado propriamente dita, né? Mas e aí, vocês acham que nós, seres humanos, temos realmente essa tendência a querer andar ali nas rédeas, a querer ter uma voz que nos mande fazer as coisas? Vocês acham que realmente a gente não sabe usar nossa liberdade, é isso? Se não existisse lei, se não existisse lei, se não existisse polícia, se não existisse escola, se não existisse governo, vocês acham que a gente viveria melhor ou pior? Como seria a vida sem essas instituições? Eu vou dar um exemplo Ah, em uma casa. Se sua mãe não lhe impõe alguma coisa, se ela não manda você fazer alguma coisa, você não vai fazer. A casa vai virar uma bagunça e você não vai fazer nada. Então, para mim, eu acho que é preciso alguém para impor uma lei, impor alguma coisa. pronto, Luciano, mas deixa eu contra-argumentar, pelo menos tentar, né? Mas tu não acha assim que, por exemplo, chega um estágio da vida, beleza, quando a gente é novo, a gente faz umas doidices, né? A gente tem uma preguiça monstra e tal. Mas vai chegando uma certa idade em que parece que a gente vai tomando consciência das coisas e por nós mesmos a gente vai aprendendo a nos educar. Eu não sei se vocês percebem isso, mas É verdade. vocês pegarem o próprio exemplo de vocês, né? Tinha certas coisas que antes vocês não faziam e certas coisas que hoje vocês já fazem sem precisar que alguém mande. Ou vocês percebem que esse processo é muito lento, não acontece com todo mundo? Eu acho que sim, acontece sim. Eu, principalmente, antes de limpar a casa, eu defendo. Hoje eu já limpo por mim mesmo, mas antes não. Mas levando naquele. Eu acho que. Eu não me lembro daquele vídeo, qual foi o vídeo, que foi do Amor lá que você passou, que o que você faria se ninguém pudesse levar, acho que era. Aí Sim. mostra que a pessoa. Não sei, acho que não daria certo, não. E professor, eu acho que, tipo, como a gente não viveu, a gente está acostumado com a lei, basicamente a gente não saberia a diferença, porque a gente não vive sem a lei e a gente imagina isso como já com nós corrompidos para a sociedade, a gente está acostumado com a violência. Tipo, se não existisse lei, com certeza não existiria as guerras. E caso não existiria as guerras, com certeza não existiria armas. Aí assim você vai tirando, porque basicamente é isso. A gente volta a uma sociedade meio agressiva, como o pessoal fala, sem lei, né? Já pensa em agressividade, coisa do tipo assim, né? Mas a gente não sabe se realmente, se a gente não tivesse vindo dessa trajetória, a sociedade não seria tão agressiva e tão suja de tal forma. Pois é, porque às vezes eu fico pensando se realmente seria essa baderna toda se não existisse lei, né? Porque, veja, se a gente pegar o exemplo das tribos indígenas, a gente vai perceber que não tinha muitos casos de violência, né? Existiam alguns conflitos entre tribos de vez em quando, mas você não tinha a constância da criminalidade como você tem hoje, né?
mas é algo muito interessante da gente refletir, e porque é muito importante a gente tentar compreender como as coisas surgiram. Por que que as coisas surgiram? É muito importante a gente entender que as coisas que existem, elas nem sempre existiram. E isso eu já falei algumas vezes para vocês. Todas as coisas que são feitas pelos seres humanos, elas foram criadas, elas são temporárias, elas possuem uma data de nascimento. E se elas possuem uma data de nascimento, significa que, a partir do momento que elas passaram a existir para ocupar, para possuir uma utilidade. Ou seja, existia um mundo antes, esse mundo antes não estava bom, de acordo com aqueles que criaram a coisa nova, e essa coisa nova foi criada justamente para melhorar aquele mundo que não estava bom. Por exemplo, as cadeiras, elas foram criadas para as pessoas não sentarem mais no chão. Né? A colher foi criada para que as pessoas não comessem mais com a mão. E o Estado? O Estado ele surgiu por quê? E aí, gente, é muito interessante, porque eu vou trazer aqui para vocês, não vai dar tempo a gente ver os três, mas hoje a gente vai ver um, que é o Thomas Hobbes, certo? Esses três caras aqui, eles fizeram a mesma reflexão que a gente está fazendo agora. Assim, rapaz, como seria o mundo se não existissem leis? Como era o mundo quando as leis não existiam, né? Como será que as pessoas se comportavam? O que será que as pessoas faziam? Será que o mundo era pior? Será que o mundo era melhor? Será que o mundo era mais violento? Será que o mundo era menos violento? Então esses três caras aqui, eles tentaram compreender isso e eles pensaram a mesma coisa que a gente está pensando agora. Só que isso há uns 500 anos atrás, né? Muito interessante. E o mais legal, gente, o mais legal é que muitos de vocês, a maioria de vocês, pelos depoimentos que vocês deram aqui, a maioria de vocês, a Gisele é muito parecida com esse cara aqui, ó. Não fisicamente, viu, Gisele? Mas a Gisele é muito parecida com esse cara aqui, ó. O Thomas Hobbes. Muito parecida. Ó, sabe por quê? Porque o Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, ó. Vamos só conhecer um pouco do Thomas Hobbes, né? Foi o primeiro filósofo moderno a articular uma teoria detalhada do contrato social. Com sua obra Leviatã, escrita em 1651, Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, reconhecido como dos fundadores da filosofia política e ciência política moderna. Então, o que é que o Thomas Hobbes vai dizer? Presta atenção aí, Gisele e todos vocês. Ó. Vamos imaginar o mundo sem a política, sem a figura do governo, sem a figura das leis, do Estado, nada. Vamos imaginar um mundo primitivo, como vocês colocaram aí. Esse mundo primitivo, o Hobbes ele está chamando aqui, ó, de estado de natureza. Estado de natureza. O que é o estado de natureza? É um mundo sem a figura, sem a presença do Estado. Do Estado com E maiúsculo. Não tem governo, não tem escola, não tem polícia, não tem banco, não tem lei. São só os seres humanos convivendo e tentando sobreviver. O que é que acontece? Para o Thomas Hobbes, nesse estado de natureza, não existe uma harmonia. Nesse estado de natureza, o que é que existe? Ó? Uma guerra de todos contra todos. Então o Hobbes ele vai confirmar o que a Gisele está falando aí, e os demais. Sem a presença da lei, sem a presença do Estado, é um caos total. Por que esse caos ele acontece?
Porque é assim, ó, se dois indivíduos, eles querem a mesma coisa, o que é que vai acontecer, gente? Num estado que não tem lei, não tem polícia, que não tem poder judiciário, se duas pessoas, se dois indivíduos querem a mesma coisa, o que é que vai acontecer entre eles? Conflitos, ou seja, brigas. Aí é o verdadeiro dois cachorros brigando. Pois é. É que E nem, é ah, que nem a natureza, tipo, dois animais brigam por uma fêmea, tipo, eles vão disputar pela aquela fêmea, entendeu? E também tem questão do território, que eles vão disputar. e só acaba a briga quando um desiste ou então quando um morre. Por isso que o Hobbes vai dizer que é uma guerra de todos contra todos. Ou a expressão que ele usa em latim, né? Bello omnium contra omnes. Né? Todos contra todos. Então, o que é que se percebeu? Houve um período em que a sociedade funcionava desse jeito. Guerra de todos contra todos, todo mundo brigando com todo mundo. E aí a gente percebeu, nós seres humanos percebemos, que desse jeito não dava para continuar. Não dava para a gente ser livre totalmente. Porque nesse sentido aqui, a gente era livre 100%. A gente podia fazer o que quiser sem ter medo de ser punido. Então eu podia matar uma pessoa e viver de boas. Não tinha lei para me punir. Entendeu? Até que se pensou, porque morria muita gente, né? Até que se pensou no que o Hobbes chama de contrato social. Contrato social. Não é que exista uma folha de papel que a gente vai assinar, não. É um acordo entre as pessoas. Um acordo, certo? Antes, todo mundo lutava contra todo mundo. Era um caos geral. E aí, a galera percebeu que estava se matando. E aí sentaram um dia, bateu um vento frio, um estalo, né? Assim, aí, galera, vamos parar com isso, mano. Vamos parar de se matar, vamos parar de brigar. Vamos fazer aqui um acordo. O acordo é o seguinte: a partir de hoje, nós não temos, todo mundo, nenhum de nós tem mais liberdade 100%. A partir desse acordo, cada um de nós vai abrir mão de uma parte da sua liberdade. Porque a gente não pode sair por aí fazendo o que a gente quer. Se a gente faz o que a gente quer, a gente sai matando um monte de gente que a gente não gosta, que quer a mesma coisa que a gente. Aí vai ter concurso agora. Quem se inscrever na mesma vaga que eu queria matar para diminuir a concorrência. Mas, como eu faço parte do acordo, eu não vou fazer isso. Eu abro mão de uma parte da minha liberdade. E todo mundo tem que fazer isso. Um respeito mútuo. Respeito mútuo. Agora vocês acham que todo mundo vai cumprir esse acordo? Todo mundo é capaz de cumprir esses acordos pela experiência que vocês têm? Quando as Não, não. pessoas fazem Não. acordos, quando as pessoas fazem promessas, elas cumprem totalmente? Não, né, gente? O que a gente mais vê é gente que quebra promessa. O que a gente mais vê é gente que não cumpre acordo. E é aí que a figura do Estado ela aparece. Porque dentro desse acordo é necessário ter um organismo, é necessário ter um organismo que fiscalize as pessoas para ver se o acordo está realmente sendo cumprido. Esse organismo, esse grupo que fiscaliza para ver se o acordo está sendo cumprido e punindo aqueles que não cumprem o acordo, esse organismo a gente chama de Estado. Estado. Só que o Hobbes ele vai dizer o seguinte:
o Estado, ele precisa ter poder absoluto. O Estado, ele precisa poder fazer aquilo que ele quiser. Porque se não for desse jeito, ele não tem como fazer com que as pessoas cumpram os acordos que foram feitos. Entenderam aí, gente? Sim. Sim. Então, sem a figura desse Estado, vai dizer o Hobbes, o homem é o lobo do homem. Sem a figura desse Estado, belo omnium contra omnes. É uma guerra de todos contra todos. Entenderam aí? Então, o Estado é aquele que garante a harmonia, a segurança, né, a paz da sociedade. Ele pode punir a todos, a qualquer momento, mas ele não é punido por ninguém. Certo? Não é punido por ninguém. Então, a gente encerra aqui por hoje essa aula. Ainda faltou uma parte do Thomas Hobbes, mas a gente vê na próxima aula. Então, vocês estudem até aqui, até a página 5 do slide, para a prova. Tá bom? Até a página 5. Na semana que vem a gente faz prova, mas aí eu vou ver se eu continuo com a aula de revisão da parte da manhã, para vocês fazerem a prova só na parte da tarde. Não sei, ainda vou pensar. É provável que não tenha aula. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Alguém tem alguma pergunta?